Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20. Diz assim o texto: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, queridos? Então, você coloca para nós Isso. Deixa essa foto um pouquinho aí. Nós vamos falar um pouquinho, eu quero dar uma introdução a respeito da lição. Mas lendo a leitura bíblica, o verso 13 me chamou a atenção porque é o versículo de maior importância para quem um dia, ou para quem quiser, ou para quem puder, visitar o espaço da janela 10x40. Porque para evangelizar em alguns países, você precisa estar revestido de Deus, tá? Ter Deus por dentro e por fora, senão nós não aguentamos, né? Então, tomar toda a armadura de Deus, ou seja, conhecer Deus na sua íntegra, conhecer Deus não só de ouvir falar, mas de estar com Ele todos os dias, tá? Porque quem nos sustenta, de fato, em qualquer situação, é o Senhor. Então, nós temos que conhecê-lo, né? Nós temos que ter comunhão com Deus, e a nossa comunhão tem que ser constante com Deus, tá? Porque realmente o que faz a diferença na vida do cristão não é a comunhão somente entre os irmãos, que é muito fácil. A gente vem aqui, fica uma hora, conversa, dá risada, conta causos, e depois cada um vai para a sua casa. Agora, a comunhão íntima tem que ser com Deus, porque quando você abre os olhos, você fecha os olhos, você tem que estar em comunhão íntima com Deus. 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, e quanto mais assim vieres. Essa é a que faz a diferença para quem quer se aventurar, né, na janela 10x40. Por que alcançar a janela 10x40? Eu quero dar uma introdução aqui para os irmãos, para a gente depois entrar realmente na revistinha da aula. Olha, calcula-se que até hoje menos da metade da população mundial, com suas etnias, idiomas, tenha sido confrontada com o Evangelho. A outra parte com a sua maioria absoluta na janela 10x40. O termo janela 10x40 originou-se com Louis Bush, diretor internacional da AD 2000 e Bion, movimento durante a segunda conferência de Lausanne, em Manilha, em julho de 1989. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Nessa conferência que teve em Manilha, lá nas Filipinas, se levantou uma profetisa e ela profetizou a respeito do Brasil. E tudo que ela falou lá está acontecendo.
tudo que ela profetizou, e ela profetizou que o Brasil, nos últimos tempos da igreja na terra, seria o gigante que se levantaria para evangelizar não só a nossa nação, mas o mundo inteiro. Então, é coisa fantástica o que Deus está fazendo e vai fazer no Brasil. Tá? Desde então, tem sido usado por missiólogos e autoridades eclesiásticas no mundo. Representa uma grande multidão de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas que ainda são objeto dos empreendimentos missionários do povo de Deus. A área de maior perseguição atualmente fica na janela 10 por 40, faixa compreendida entre os paralelos 10 e o paralelo 40, né? Bem o que está no mapa ali. Onde vivem 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo. Essa área retangular se estende desde o oeste da África até a Ásia, entre os paralelos 10 por 40 e o norte do Equador. Há 1,6 bilhões de muçulmanos, hindus, budistas vivendo nessa janela. Em alguns países a igreja foi quase que eliminada como resultado da opressão islâmica. A população cristã lá é menor que 2%. É uma pequena, porém preciosa minoria. Outra área crítica da janela 10 por 40 é a China. Pastores e evangelistas são detidos todos os dias. Igrejas nos lares são fechadas e seus líderes ameaçados. Muitos são presos por portarem simplesmente uma Bíblia. E apesar do declínio do comunismo na Europa, a China ainda mantém uma posição ateísta inflexível, piorando a situação da igreja lá. Os países com as maiores populações não cristãs são a China, a Índia, a Indonésia, o Japão, Bangladesh, Paquistão, Turquia e Irã. Todos na janela 10 por 40. Então veja a importância, né, dessa janela para a igreja do Senhor. Não é todo mundo que vai poder estar lá. Não é todo mundo que tem uma chamada para esse lugar. Realmente, só os valentes mesmo são chamados para esse lugar. Porque a perseguição é ferrenha. Se você andar, que na China, na Coreia, aqui não está falando da Coreia, mas se você andar na Coreia, uma Bíblia na rua, você vai preso. Você pode ser morto andando na rua com uma Bíblia, principalmente nos países onde a regência maior é do Alá, né? De Alá, os muçulmanos. O muçulmano, para cada cristão que ele mata, ele ganha um prêmio lá no céu. Então você imagina o que é pregar a palavra de Deus para esses países. O muçulmano ele tem uma particularidade. Você não pode falar de Jesus para ele, de maneira nenhuma, porque dá a liberdade para ele te matar, ou te levar preso, ou te entregar para o governo. Agora tem um porém, se por acaso ele perguntar para você de Jesus, aí ele defende você com a própria vida dele, tá? Porque ele abriu espaço para você falar, e aí você pode falar. Então, a melhor maneira, por isso que eu digo aqui, olha, tomando toda a armadura de Deus, a melhor maneira de se evangelizar dentro dessa janela é tendo comunhão íntima com Deus, é tendo uma vida íntegra diante de Deus, porque isso vai chamar a atenção das pessoas. Lembra daquela mulher que quando Elias passava na frente da casa dela, e ela fala para o marido, olha, eu vejo um homem que passa aqui, eu acho que é um homem de Deus, porque Elias era diferente. Então, para evangelizar aqui, e aí fica para evangelizar não só lá, mas o nosso vizinho, às vezes o nosso vizinho também é uma janela, né, que está fechada para o evangelho. Nós temos que ser o exemplo para eles perguntarem, né? Então, ele vai ver você passar um dia, vai ver você passar outro, vai ver a diferença, né? Na sua casa não tem palavrão, não tem piadas imorais, não tem nada disso. Isso levanta um questionamento. Só para ficar bem gravado, no último escritório que eu trabalhei, ali na Vila Mariana, a primeira coisa que a menina que era a chefa lá do departamento, ela falou para mim, olha, aqui não se fala de religião.
Falei, amém, querido. Sem problema nenhum, não vejo problema nenhum quanto a isso. Mas aí, conversando com ela, eu falei, só que tem um porém. Se alguém vier me perguntar a respeito, eu vou responder de acordo, né? E passado um tempo, a piada, era brincadeira, o trabalho mesmo quase nem era feito, né? Porque a brincadeira sobressaía ao trabalho, aos projetos. E na primeira reunião que teve lá mensal, o dono da empresa falou para todo mundo assim, olha, eu não sei o que acontece com o Danilo. A gente conta a piada, ele não ri, a gente faz umas brincadeiras, parece que ele está sempre isolado no canto, ele não fala palavrão, ele não faz piadinha, não faz nada, ele trabalha, né? O que ele tem de diferente? Aí abriu espaço, né? Para a gente pregar a palavra lá no escritório. E eu falei de Jesus, orei por algumas pessoas, evangelizei outras. Então, tá? A forma de andar, a forma de se comportar, faz atenção. Por isso que a gente precisa ter comunhão íntima com Deus, que é para poder chamar a atenção do povo lá fora, não só com palavras, mas com atitudes. Tá certo, querido? Então, é isso. E aqui, nessa janela, 97% das pessoas aí são muçulmanos, tá? Estão debaixo da rédea de Alá, né? Então, Alá é complicado. Então, evangelizar aí é mais ainda, porque você não tem liberdade para falar de Jesus. Na China, na Coreia, são países completamente ateus, Deus para eles não existe, né? Quando muito eles professam um Buda, mas assim, superficialmente também, porque lá quem manda é o homem, né? Quem manda lá é o que é o presidente, é o primeiro-ministro, é eles que comandam, é eles que determinam o que você pode e que você não pode falar. Já pensou? Não tem liberdade. Aí a gente vê, né, fotos, vídeos da China, da Coreia, tudo limpinho, né, tudo bonitinho, organizado. As danças, é uma figura. Você vê, eles enchem, principalmente na China, eles enchem uma praça lá, mais de 7, 8 mil pessoas, e eles vão se divertir, é o momento do lazer. Então eles dançam, parece uma sincronia, eles dançam tudo igualzinho, tá? E, sem rir, aí o sujeito lá em cima fala alguma coisa, todos eles, né, como se estivessem rindo, mas na verdade são robôs que estão ali. Então, imagina evangelizar num lugar desse. Não é fácil não, tá certo? Então aqui... Eliseu. Qual o profeta que deitou em cima do menino? Eliseu? Para mim era Elias. Amém, irmão. É verdade. Elias, Eliseu. Tudo começa com El. Tudo começa com El. Amém, irmã. Amém, Amém. Maravilha, irmã. Ó, aqui não dá para ver direito, né? Você pode apagar essa luz aqui, faz favor? Ó. Isso. Isso aqui. Aqui não dá para ver, mas essa é a janela, 10x40, tá? É onde vem da cabeça da África, que vai, dá a volta e chega até do outro lado, passa pela Índia, chega até os nossos países aqui em cima na América. Então é uma janela grande. Você vê que em relação às áreas povoadas do mundo, é a maioria. A minoria é que aceita Cristo, que professa Cristo, mas a maioria ainda precisa ser alcançada pelo Evangelho. Então a gente tem que estar ciente, né, que tem muita coisa para fazer. Nós que estamos esperando a volta de Cristo, a gente tem que orar mais, né,
e que se cumpra a profecia do gigante se levantando para evangelizar o mundo inteiro, né? Porque só assim, como diz lá em Lucas, né? Lucas ele fala assim, olha, e o evangelho do reino será pregado para toda a criatura, e então virá o fim. Então, quando toda a criatura não tiver ouvido falar de Jesus Cristo, Jesus não vai arrebatar a igreja. Então, quanto mais nós evangelizarmos, mais nós estamos abreviando a vida de Cristo. E que seja logo, né? Porque nós estamos caminhando, o Brasil, infelizmente, está caminhando para o fundo do poço. Né? Então, nós temos que orar dobrado, clamar a Deus, se reunir em praças, fazer como fazia o povo hebreu lá no Egito, né? Orar, clamar, até Deus ouvir a nossa oração e enviar um libertador. O nosso libertador é Cristo, tá certo? Então, ele vinha e acabou tudo isso para nós, tá bom? Então, queridos, a janela 10x40 é isso aí. Então, eu quero falar, né? As mulheres na janela 10x40. Olha, mais de 2 milhões de mulheres são submetidas à mutilação genital a cada ano. Das 1 bilhão e 300 milhões de pessoas mergulhadas na pobreza, 70% são mulheres. 2/3 dos 876 milhões de analfabetos mundiais são mulheres. Na África subsaariana, ao sul da Ásia, apenas de 2 a 7 mulheres em cada grupo de 1.000 frequentam um grupo secundário ou universitário. Mais de 1,2 milhões de mulheres morrem a cada ano vítimas de complicações inevitáveis durante a gravidez e o parto. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, dentro desse contexto do muçulmano, a mulher ainda continua não valendo absolutamente nada. Para eles, a mulher... Tanto é que quando eles estão em algum combate, alguma guerra, e que o campo é minado, a mulher sempre vai na frente. A mulher sempre vai na frente. O homem vai atrás. A mulher vai na frente, numa distância mínima de 3 a 4 metros, porque é o alcance de uma granada, né? Então ele vai andando, se explodir, explode a mulher, ele escapa. É assim que funciona nesses lugares, tá certo? Tá? Né? Ainda bem que Jesus veio mudar isso, né? A pessoa, olha, se eu estiver andando num terreno minado, pode ter certeza que eu vou na frente. A minha metade mais bonita vai lá atrás. Sabe por quê? Se ela explodir, eu explodo também. Não tem jeito. Não é verdade, querido? Mas é assim. Então, olha, as mulheres são as que mais sofrem, né? Ainda hoje, na China, as mulheres têm o seu clítoris cortado, arrancado, para que ela não tenha prazer nenhuma, para que o relacionamento sexual dela seja dolorido ao extremo, para que ela não faça, para que ela não gere. Então, na China faz isso. Se você tiver um menino, tudo bem. Se você tiver uma menina, a menina já é tirado o clitóris dela, e se ela morre por algum problema, ela é jogada na sarjeta. Eu tenho uma sobrinha que morou 2 anos, né, na China, e ela andava por determinados lugares, e sabe quando você está andando na avenida, tem um cachorro atropelado, e eles empurram o cachorro para a sarjeta e deixa lá? Na China é assim com crianças, com bebês, ainda hoje. Então, veja só que dificuldade a igreja encontra nessa janela 10x40. Por isso que eles criaram, né? Eles denominaram essa janela para que a gente possa interceder por ela. Se possível, enviar inclusive missionários para lá, né? Mas missionários que estejam realmente com missão no coração, né? Porque a gente costuma falar, né? O missionário hoje ele quer ir para onde? Para a França. Oh, vai passear na Torre Eiffel. Ou então, eu vou para a Flórida, vou evangelizar na Flórida. Um dos países mais evangelizados do mundo, ele vai evangelizar na Flórida. Por quê? Para conhecer o Pateta, o Mickey. Esse aí não passa de um pateta, né? Então, vai lá ser mais um, tá? Então, queridos, essa é a janela 10x40.
ainda é uma realidade. A igreja ainda precisa se reunir e tirar um período de oração por esse povo aí que está nessa janela. Porque não é brincadeira não, tá certo, queridos? E tem muito mais, muito mais. Eu tenho acompanhado a igreja na China. Na Coreia não tem igreja, na China ainda tem. Na Coreia do Norte não tem igreja. Lá, quem manda lá é o Xi Jinping lá. Ele que manda, ele que determina o que fazem, o que não fazem. Ele é o Deus lá. Então, igreja não existe. Na China ainda tem igreja. Mas se eles descobrirem aonde estão, eles prendem todo mundo. A única igreja permitida na China é a igreja de Deus. Que toda a oferta da igreja, como que eu falo? Toda a liturgia da igreja é comandada pelo Partido Comunista. Então, a igreja de Deus é só uma nomenclatura para enganar os povos de ao redor dele. Na China tem igreja, não tem. Porque a igreja mesmo lá de Cristo, ela é perseguida, ela é bombardeada, ela é presa, famílias inteiras são mortas, ainda hoje, por falar de Jesus Cristo. Então, você iria num desses países da janela 10/40? Não é brincadeira não, né? Vocês iriam lá para a Ásia, evangelizar lá sabendo que pode levar um tiro de graça andando na rua? Matei um crente, aí eles dão lá glória a Allah por ter matado um crente e ganhou um presente no paraíso. Não é fácil não, né? Então, irmão, nós temos que estar atentos, né, a tudo isso. Agora, no Brasil nós temos uma janelinha, irmão. Sabia que aqui no Brasil ainda tem uma janelinha? Olha, esses países aqui, ó, que estão aqui, ó, toda essa área do Nordeste aí, é difícil pregar o evangelho aí também. Sabia que eles têm um projeto do PT no Congresso que é para proibir de se evangelizar o indígena? Porque senão vai quebrar a tradição do indígena. É proibido pôr água no Nordeste, porque senão vai quebrar a tradição do Nordeste ser uma região seca, que não tem água. Então eles preferem que o povo lá morra do que a água chegue lá. Vocês não viram o que o nosso maravilhoso presidente fez? A água estava chegando até o limite dela. Ele trancou, ele mandou fechar. Ele aterrou parte do canal, para que a água não chegue no Nordeste, para que ele possa, com R$10, comprar o voto de todo nordestino. É assim que funciona aqui no Brasil, e nessa região aqui, irmão, ó, da janela aqui no Brasil. Tá? Então, todos esses estádios aqui, ó, é difícil também pregar, é proibido em algum lugar. Tá? Eles não aceitam o Evangelho. Então, por isso que eu fico aqui no Efésios 10:13. Toda a armadura de Deus, toda, tá? Não adianta só conhecer a palavra. Não adianta conhecer. Eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Leio de trás para frente e de frente para trás. O diabo também faz isso. Tá? O diabo também faz isso. Com uma diferença daquele que só conhece. O diabo teme e treme. E nós trememos de medo do inferno, mas não tememos aquele que pode mandar para o inferno. Porque o diabo não mata ninguém, irmão. Sabia? O diabo, ele não manda ninguém para o inferno e não mata ninguém. Porque quem permite tudo é Deus. Sem a permissão de Deus, o diabo não vai fazer nada. Mas nós temos que fazer a nossa parte, tá certo? Ter comunhão com Deus. Então, irmão, essa é a primeira parte da lição, é isso aqui. No Brasil também nós temos essa região. E aqui é onde eu li, irmão, tá? O que eu passei aqui para frente. Então vamos voltar lá para a primeira. Eu tenho um outro mapa que fala não só desses países que eu falei aqui, mas na verdade existe dentro dessa janela 53 países que não permitem de nenhuma maneira o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não permitem. Nós pegamos aqui só aqueles que são mais ferrenhos mesmo contra o cristianismo, né? Eles querem exterminar, como eles querem exterminar Israel, né? Mas graças a Deus nunca vão conseguir, né?
Tem como, não tem como. Né? Eles não entenderam ainda na Guerra dos 6 Dias, né? Que todas as nações ali, todo o povo ao redor ali se ajuntaram para pelejar contra Israel. Nós vamos exterminar Israel. Em 6 dias Israel venceu a guerra. Acabou. Né? E interessante que quando foram comentar com os soldados inimigos, né, do Líbano, da Síria, né, do Egito, toda aquela região ao redor de Israel, eles falavam, não sei o que acontece. Porque a gente olhava para o lado de Israel, tinha um soldado, mas de repente tinha milhares e milhares de soldados. Eles não entendem, né? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, irmão, por isso que eu volto a falar, comunhão com Deus, comunhão com Deus. Na China, a igreja na China, o que eles fazem? Eles não têm culto igual ao nosso. Eles eles se reúnem no máximo em 12 pessoas, para não chamar muita atenção, e eles participam da comunhão. E a comunhão nossa é um almoço, né? Um jantar, uma festa. A comunhão deles lá é a leitura individual de cada um da palavra de Deus, e eles contam como eles estão com Deus. O que Deus faz na vida deles. Então, o que Deus faz na vida da Cidinha, então ela vai contar e me desperta o interesse de ter essa mesma comunhão. A igreja na China é assim. Por isso que eles não conseguem exterminar. Né? Uma vez comunhão com Deus, nunca mais larga. Né? Não dá para deixar. Não tem como, não tem aonde ir. Né? Não tem aonde recorrer. Tá certo, irmão? Então, nessa primeira introdução é isso aí. Ó. A janela 10x40, ela pega toda essa faixa aqui, ó, no meio, atravessa a América, atravessa a África, toda aquela região ali, mais onde estava tracejado aqui, ó, e aí é a janela 10x40. No Brasil é toda a região nordestina, não é todo o norte, é só a região do lado de cá, a nordestina. Só aquela parte ali, né? Porque o norte é tudo de lá, o Amazonas, o Pará, tudo, mas o Nordeste é só essa parte aqui. É a parte que mais precisa de evangelização. A parte que mais tem miserável no Brasil é essa parte do Nordeste aí. Né? Porque é tradição lá. Eles passarem fome, é tradição eles não terem água, é tradição eles não terem comida. Então, o governo petista não quer que quebre a tradição. Tá certo? Mas, se Deus quiser, isso vai acabar. Né? Nós vamos orar. Então é isso aí, irmão. Em termos das fotos, eu quero só deixar esse aí e falar um pouquinho só a respeito da revista para a gente ganhar tempo. O desafio da janela 10x40. O textual diz assim, olha, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo escrevendo aos Romanos, né? Então Paulo não queria ir pregar só onde já tinha igreja. Para Paulo, ele pregava na rua, na beira de um lago, numa praça, isso era o prazer dele, aonde ninguém tinha falado de Cristo ainda. Então ele ia lá para alcançar exatamente essas pessoas, né? Onde as pessoas não tinham conhecimento de Jesus, não sabiam quem era, não entendiam. Então, Paulo ele ia lá exatamente nessas pessoas. Bem diferente, né, de nós hoje. Então, para não edificar sobre outro fundamento. Né, para não edificar. É um texto que fala também, né, quando Paulo ele fala assim, olha, um plantou, outro regou e Deus deu o crescimento. Né? Então é assim, infelizmente, a gente é assim. A gente gosta de estar onde Deus já deu o crescimento. Então a gente pega e já pega tudo prontinho, montadinho. Né? Fala, eu sou uma bênção, não é nada. Né? Bênção é quem plantou, quem pôs a semente, quem arou a terra, né? E sabendo que quem vai fazer crescer é Deus. Né? Então, nós, sem Deus, somos nada, irmão. Sem Deus nós não somos nada. Eu posso falar isso aí com particularidade. Né? Sem Jesus, sem o Senhor,
Zé fini, como diria o nosso irmão Arnaldo, né? Acabou, já era, tá? Então, a verdade prática diz assim, olha, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo, que não é fácil entrar nesses países. Era para mim, para minha família, ir para Cabo Verde. Nós íamos para Cabo Verde. E depois iríamos para o continente africano. Só que eu teria que ter uma profissão. E quando nós estávamos fazendo os preparativos tudo com o pastor Valdemar de Carvalho, da Kairos, né, eu falei para ele que eu era projetista de instalações. Ele falou, rapaz, você vai dar certinho lá, porque na África não existe isso. As coisas são feitas de qualquer maneira lá. Então você vai aproveitar a sua profissão para evangelizar, né? Nós não fomos porque, não por causa que pastor não quis, não, nós não fomos porque não era o momento e Deus não nos queria lá ainda, né? Quem sabe uma hora a gente vai, tá certo? Pelo menos para visitar. Mas, então a gente tem que estar preparado para todos os desafios, né? Inclusive para entrar nessas nações. No Peru hoje, pastor missionário também é proibido de morar lá, só para fazer uma função de pastor e missionário. Você tem que ter uma profissão para entrar. No Peru, hein? Aqui do lado. Então você imagina como está a coisa aqui, né? Também. Então, é desafiante isso. Tá? Ou o sujeito, ele teve um encontro pessoal com Cristo, ou então ele não vai, né? Ele pode até ir, mas depois de 2, 3 meses ele volta derrotado, né? Mas quem tem um encontro pessoal com Cristo não tem jeito, ele continua, ele permanece, né? É igual o fundador da Jocum, né? Quando ele veio para o Havaí. Chegou um período dele lá que ele queria desistir. Mas não, ele falou, eu sei quem me chamou, eu sei quem me trouxe aqui, né? Eu sei o trabalho que vai ter, e a Jocum se não for a maior obra missionária no mundo, é uma das maiores, né? Quem pode falar sobre isso com particularidade é o pastor Sérgio, né? Então a Jocum é realmente uma fantástica. Inclusive eles tinham, né, 3 navios. Um deles esteve em Santos, e nós fomos lá, né, visitar o navio lá em Santos. É fantástico o que a Jocum faz, né? Então, é desafio, tá certo? Ó, a janela 10x40, seus principais desafios e estratégias para alcançar os países que perfazem o grande desafio da evangelização mundial, né? Então, nós temos que estar preparados para tudo isso, né? No primeiro tópico, fala assim, olha, a batalha espiritual chamada de janela 10x40. É uma verdadeira batalha espiritual. Só para chegar num país desse, você tem que estar preparado. Tem que estar ciente do que vai acontecer, do que você vai enfrentar, sabe? Você não pode ir de graça. Ah, eu vou lá, eu vou falar de Jesus mesmo e está resolvido. Não está, irmão. Né? Não está. É por isso que eu prezo, né? O pastor Norival sabe disso, a palavra de Deus. Né? Se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai ter como responder o questionamento que vão fazer para você. Eu conheci uma menina que ela estava no shopping e naquele tempo, né, há 15, não tão tempo assim atrás, as mulheres era difícil cristã andar de calça comprida, de roupa assim, né? E uma menina estava no shopping de saia comprida, uma saia jeans, normal, né? E aí questionaram, falaram para ela alguma coisa, começaram a conversar e perguntaram se ela era crente, né? Ela falou, eu vou na igreja. Ele falou, então por que você anda desse jeito? Porque a igreja pede, a igreja manda, né? Ela não tinha como responder do jeito que ela estava vestida. Ela não tinha como, ela não tinha conteúdo para responder. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para ter como responder, né? Quando o diabo vir tentar, está escrito, ela também fala, olha, também está escrito, né? Então a gente tem que estar preparado, tá certo, irmão? Então, olha,
a verdadeira batalha espiritual, nós temos que estar em guerra constante, 24 horas por dia. Nós devemos usar as armas espirituais, né? Não adianta vir. Uma vez nós estávamos numa reunião de oração e apareceu um rapaz lá, entrou na reunião completamente endemoniado. E foi uma briga para tirar aquele demônio de lá. Eu não sei se o Norival estava nessa segunda-feira, mas estava lá o Orestes, o Misael, e o rapaz ficou lá e atrapalhou a oração inteira. E nós tínhamos irmãos que já passou para o Senhor, o Adilson. Você conheceu o Adilson, né? Petista. Lulista ele era. Mas gente finíssima, viu? E aí ele falou, queria estar lá. Eu ia dar tanta porrada nesse sujeito que o diabo ia embora e ia deixar ele apanhando sozinho lá. Então não funciona desse jeito, não, né? Não é desse jeito que funciona, é através da graça de Deus, tá certo? Então, um dos principais desafios é a necessidade humana. Eles passam fome aí. Então, muitas vezes é mais fácil você levar alimentação para eles, que vai abrir o espaço para falar de Jesus, né? É como no Nordeste, irmão, né? Principalmente a Universal do Reino de Deus faz isso com particularidade. Eles enchem carretas e carretas de alimento e levam lá para o Nordeste, né? E eles têm um projeto lá que foi fundado pelo me fugiu o nome dele agora, que está no Rio, o Projeto Canaã, Marcelo Crivella. Ele plantou no Nordeste o Projeto Canaã. Ele comprou um espaço e plantou lá casas. Os pais das crianças que trabalham lá no projeto, então os filhos estudam e os pais trabalham no projeto, é o Projeto Canaã. Então é uma coisa fantástica, que ele foi na África, aprendeu lá e trouxe para o Brasil, né? Então é bem por aí, tá? Orando pela janela 10x40. Os principais desafios na janela passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Então lá eles têm necessidade não só de Jesus, mas de alimento também, de médicos, né? E de assistência social eles precisam, né? Então nós temos que orar, evangelizar por meio da ação social, né? Ação médica missionária. Então uma organização que faz isso muito bem é os Médicos Sem Fronteira. Sempre que eu posso, eu oferto lá para os Médicos Sem Fronteira, porque eu acho o trabalho deles fantástico, fantástico, né? Eles estão, inclusive, no nosso Nordeste aqui, a Organização dos Médicos Sem Fronteira. Então, querido, as estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio da ação social, mediante a ação médica missionária. A conclusão diz assim, olha, quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele, e à medida que as vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região. E eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Mas por quê, pastor? Porque o povo é bonzinho? Também. O povo é bonzinho, nos recebe de braços abertos, mas é a única congregação, igreja do nosso ministério, e eu posso falar isso com particularidade, que se preocupa com missões, verdadeiramente. Desde que nós pusemos na cabeça trabalhar com missão, o pastor Norival nos assessora, em tudo nos assessora, né? Inclusive arrumando professores para falar de missões lá na nossa igreja sede, né? Ofertando e ajudando os missionários. Em outras igrejas começaram agora, depois de muita batalha, né? E depois de alguns verem um exemplo. Aqui vai, né, novamente o exemplo. Essa igreja aqui, para o Ministério Casa Verde Alto, em relação a missões, é um exemplo. Nunca deixou de ajudar. Então é isso, querido. Essa foi a aula
Janela 10x40, ore em favor desse povo, tá certo, queridos? Deus abençoe.